Saudações matemáticas! Para você que não consegue entender o que é matriz ou tem dúvidas como operar com esta beleza da matemática que são as matrizes, neste vídeo mostraremos o passo a passo da construção dessas operações e as regras para operá-las. Se você ainda não viu nosso trabalho, assista até o final. Se esse material te ajudar, não esqueça de dar aquela força, inscreva-se e deixe o seu gostei. E para ser avisado sobre mais materiais como esse, ative as notificações. Ajude-nos a divulgar a matemática e desmistificá-la. Vamos ao vídeo. Como resolver problema envolvendo matriz? Eu sou o professor Eliésio e vou lhe ajudar nessa empreitada da matemática. Do ponto de vista matemático, uma matriz é uma tabela, simplesmente, com M linhas, que são as posições horizontais ocupadas por cada uma das entradas. Exemplo, A11, A12, A1N estão na mesma linha 1. A21, A22, A2N estão na linha 2. E assim vai até a linha M, que é a M1, a M2 e a MN. Observa que a linha é representada pelo primeiro número aqui, ó. 1, 1, 1, linha 1. 2, 2, 2, linha 2. M, M, N, M, linha M. E N colunas, que são as verticais. Observa aqui, ó, as colunas. A1 quer dizer que é a primeira coluna, esse número representa a primeira coluna, por isso que é 2, 1, primeira coluna, e M1, primeira coluna, e assim até a coluna N. Então, portanto, uma matriz é uma representação de M linhas, uma tabela de M linhas e N coluna. Assim dizemos que essa tabela é uma tabela M por N, M linhas e N colunas. E a gente costuma fazer a representação da matriz por colchetes desta maneira ou parênteses, né? E a gente também, na hora de escrevê-las, não precisa colocar as bordas da tabela. Então, simplesmente podemos colocar desta forma, que é uma matriz M por N. Quando a gente faz essa representação, observa aqui que o elemento A1 simplesmente significa o elemento da matriz. E a matriz pode ser escrita de maneira genérica, por exemplo aqui, A e J, onde esse I representa o 1 e o J representa 1. E aqui a gente indica M por N, que é a ordem da matriz. A ordem quer dizer quantas linhas e quantas colunas terá essa matriz. Vamos aqui, então, a igualdade, a primeira operação de matriz, igualdade de matrizes, né? Ou igualdade entre matrizes ou matrizes iguais. Igualdade de matrizes. Então, quando duas matrizes são iguais, então peguemos aqui como referência a matriz A, que é A e J, M por N, e a matriz B, que é B e J, M por N, também M por N. Observe que essas matrizes A e B só serão iguais se as entradas, ou seja, M por N, ou seja, a quantidade de entradas, M linhas e N colunas da matriz A e da matriz B forem iguais. Além disso, é necessário que cada entrada da matriz A, ou seja, os elementos A1, A22 até A1N, sejam respectivamente iguais aos da matriz B. Então, por exemplo, aqui a entrada A11 da matriz destacada em vermelho da matriz A deverá ser igual à entrada B11 da matriz B. Da mesma maneira, a entrada A12 deverá ser igual a B12 até a última entrada da mesma linha sendo igual. E isso deverá se repetir para todos os elementos para que as matrizes A e B sejam iguais. Ah, professor, e se um elemento, só um, se esse B1M, BMN fosse diferente? Então as matrizes não seriam iguais, mesmo tendo a mesma quantidade de linhas e colunas. Vamos a um exemplo. Determine o valor de xy para que se tenha A igual a B. Veja bem, nesse caso ele está dizendo que quer que a matriz A seja igual à matriz B. Então, de acordo com a operação de igualdade, primeiramente elas devem ter as mesmas quantidades de linhas e coluna. Observe que essa matriz tem uma coluna, duas colunas, uma linha, duas linhas, ou seja, ela é uma matriz
2 por 2, isto é, 2 linhas por 2 colunas. A matriz B, por sua vez, ela também tem 2 linhas e 2 colunas. Então, do ponto de vista das entradas, essas matrizes têm a mesma quantidade. Para que seja verdadeira a igualdade, é necessário que cada entrada da matriz A seja igual à entrada correspondente da matriz B. Isto é, que a primeira entrada, x mais 3 da matriz A, seja igual à entrada correspondente, isto é, menos 5 para a matriz B. Quando eu faço isso, obviamente eu tenho uma equação e resolvendo essa equação, x será menos 5, menos 3. Portanto, x igual a menos 8. Encontrei o valor de x. Precisamos encontrar y. Veja que eu não vou colocar 11 igual a 11, que isso é óbvio, está aqui, né? 9 igual a 9 pelo mesmo motivo. Então, vou pegar a outra entrada que eu não conheço o valor, que seria o y. Então, vou pegar aqui da entrada 22, né? A22, que é 2y menos 7, e igualar a entrada B22, que é 13. Portanto, 2y igual a 13 menos 7, passa para o outro lado, mais 7. 2y igual a 20 e y igual a 20 por 2. Logo, y igual a 10. Portanto, encontramos o valor de x e y para que essas duas matrizes sejam iguais. A próxima operação nos leva à soma de matrizes. Novamente, se queremos somar duas matrizes, deveremos ter em conta que a quantidade de linhas e colunas da matriz que eu vou somar com a outra deverão ser iguais. Veja bem, então eu tenho a matriz A destacada pelos seus elementos A e J, M por N colunas, M linhas por N colunas, e a matriz B destacada pelo seu elemento genérico B e J, M linhas por N colunas. Se eu quero somar, então a soma é necessário que todos os elementos daqui sejam somados aos elementos da outra matriz. Portanto, como seria a operação? Vou pegar a primeira entrada da matriz A e somar com a entrada correspondente da matriz B, A11 somado com B11, e vou colocar na nova matriz, então, A11 mais B11. Novamente, pegarei a próxima entrada, A12 da linha 1, claro, com a entrada correspondente, e escreverei na posição aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. E continuo fazendo a operação até a última entrada desta linha. Portanto, teremos aí, então, a primeira linha já realizada. Deverei fazer isso para das demais entradas, até que eu atinja todas as entradas da matriz. Quando eu faço esta operação, veja que é uma operação bastante simples, somei cada um de uma com cada outro de outra, correspondente, claro, e encontraremos a matriz soma das duas matrizes. Poderia ser uma matriz C aqui, que seria a soma. Vamos a um exemplo. Dadas as matrizes A e B, determine a matriz S resultante da operação A mais B. Ora, conforme mostramos anteriormente, simplesmente a matriz S será a soma, né? Já que eu tenho aqui 3 matrizes, veja aqui, simplesmente eu tenho uma barrinha aqui, né? As matrizes a gente coloca assim, não a barra, essa barra que a gente vai ver mais tarde, que é um símbolo de determinante, né? Então foi só escrito aqui de outra maneira. Então, só colocar aqui e completar. Beleza? Então, olha aqui. Então, essa matriz S vai ser a soma. Então, o que eu preciso fazer, lembrando que elas são 3 por 3, né? Tanto A quanto B, então já é o pré-requisito necessário, e basta eu somar as entradas correspondentes. Então, vou pegar aqui na matriz S, será 1 mais menos 7, a primeira entrada, 2 mais menos 8, a segunda entrada da linha 1, claro, e 3 mais 9, isso executando a linha 1. Agora, a linha 2, menos 4 mais 12, 5 mais 6 e 6 mais 5. Então, essa é a linha 2. Na linha 3, 4 mais 8, 6 mais 7 e 8 mais 4.
efetuando as operações para finalizar a escrita da matriz. 1 mais menos 7 dá menos 6. 2 mais menos 8 dá menos 6 também. 3 mais 9 dá 12. Né? E menos 4 mais 12 dá 8. 5 mais 6, 11. 6 mais 5, 11 também. 4 mais 8, 12. 6 mais 7, 13 e 8 mais 4, 12. Então, essa é a matriz soma das matrizes A e B. Apenas esta operação. Vamos agora, então, fazer uma questão um pouco mais elaborada, né? Diz o seguinte: adicione as matrizes e determine os valores das incógnitas. Veja bem, essa matriz eu tenho x, y, z e t como incógnita, e ele quer que eu adicione essas duas matrizes, e veja, estou relacionando a operação de adição com a operação de igualdade, lembrando que as matrizes, para serem tanto adicionadas, e elas devem ter a mesma quantidade de entradas, e para serem iguais, cada entrada deverá ser igual à entrada correspondente. Logo, pegaria aqui para fazer esta operação, primeira entrada x mais x, da entrada correspondente, será igual a 10, ou seja, 2x igual a 10. Então, se tudo estiver de acordo, x valerá 5. Então, a próxima incógnita, eu vou pegar agora o y. Y mais 3, a entrada correspondente, veja, A12 com B12. Então, y mais 3 igual à entrada correspondente, é esta aqui, menos 1. Portanto, y igual a menos 1, passando o 3 para o outro lado, menos 3, y igual a menos 4. Vou para a próxima, pegarei aqui o 3 e o t. Então, 3 mais t deverá ser igual a 4. Veja, entradas correspondentes igual a 4, então t será 4 menos 3. Dessa maneira, t será igual a 1. Ok? A última entrada será z. 2z mais z igual a 18. Então, portanto, 3z igual a 18. Z será 18 por 3. Então, z igual a 6. Então, encontramos aí as entradas z, t, 4, y e x, né? As entradas, os valores, né, das incógnitas. Então, essa operação já fez uma soma e uma igualdade de matrizes. A próxima operação, então, será matriz multiplicada. O que é multiplicar a matriz? Veja, vamos ter dois tipos de operação com multiplicação. A multiplicação entre matrizes, que não será tratada agora, e a multiplicação de uma matriz por um número, por um escalar, também chamado em alguns materiais aí. Bom, então nós temos a matriz genérica aqui, representada pelo seu elemento, a matriz A representada pelo seu elemento genérico, A e J, uma matriz de ordem, né, M por N, e eu vou multiplicar por um número real, K. Quem é esse número? Qualquer número eu posso multiplicar pela matriz. Esta operação será feita da seguinte maneira: escrevi a matriz genérica de M linhas e N colunas, todos os seus elementos escritos, e aí eu multiplicarei pelo K. O resultado, claro, não há nada de se estranhar, é pegar o número K e sair multiplicando internamente na matriz por cada uma das entradas. Então, o primeiro é K vezes A1, daqui o K, K vezes A12, K vezes A1N, até o K vezes AMN. Então, teremos aí o K dentro da matriz em cada uma das entradas. Vamos a um exemplo. Dada a matriz A, queremos fazer essas operações. 5 vezes A, menos A e 0 vezes A. Ora, se observarmos, 5 vezes A é só pegar a matriz e multiplicar os 5 vezes todos. Né? Novamente, aqui faltou colocar aqui os colchetes, né? Então, todos os nossos elementos da matriz, aí, nossas entradas da matriz. Então, 5, 1, 2, 3, menos 4, 5, 6 e 4, 6, 8. Ora, já que eu vou multiplicar, então será uma nova matriz agora, que será a matriz 5A. Então, é 5 vezes 1, vou reescrever a matriz. 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Então, já fiz a primeira linha. Segunda, 5 vezes 4, menos 20.
5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 8, 40. Pronto, escrevemos a nossa matriz multiplicada. Agora, o que será menos A? Observa que menos A também é chamada de matriz simétrica. Lembra? Utilizamos aí o menos 1, a matriz simétrica. Só que menos A pode ser entendido como menos 1 vezes A, isto é, multiplicar o número menos 1 por cada elemento. Então, essa matriz chamada de menos A, que seria a matriz simétrica, simplesmente será trocando o sinal de todo mundo. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, porque era menos 4, menos 5, menos 6, menos 4, menos 6 e menos 8. Não esqueça de fechar aqui. Muito bem. E o que seria a matriz 0 vezes A? Isso aqui é chamada de matriz nula. Essa aqui não vale 0. Isso aqui é matriz nula. Você pode perguntar, professor, mas qual é a diferença entre o 0 e a matriz nula? É que a matriz nula, neste caso, estamos fazendo uma referência à matriz 3x3. Então, essa matriz nula aí será uma matriz de mesma ordem. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, será uma tabela de 3 colunas, 3 linhas por 3 colunas, toda preenchida por 0. Essa é a matriz nula de ordem 3 por 3. Tá? Então, vamos então, desta maneira, introduzir a operação de multiplicação junto com a operação de soma e igualdade. Agora, vamos fazer um exemplo, né, dessa situação que envolve essas duas operações, adição e multiplicação. Observa nesse exemplo aqui, eu tenho as matrizes A, B e C e eu quero a matriz D. Só que a matriz D é o resultante dessa operação aqui, A mais B menos C. Veja, estou somando a matriz A com a matriz B e estou adicionando também menos C. Peraí, professor, mas aqui é menos, você não colocou a operação de menos. Certo, mas podemos reescrever isto aqui como tudo soma, ó. Isso aqui pode ser mais, menos C. Lembrando que menos C, só para lembrar aí, né? Que menos C é menos 1 vezes C. É o simétrico de C, né? Então, vamos lá. A matriz D farei de uma vez só, né? A matriz D será, como é 3 por 3, todas elas. Claro que a matriz D será uma matriz 3 por 3. Novamente, faltou aqui lembrar aqui que são colchetes, tá, gente? São colchetes. Peguei esse material aqui determinante, esqueci de trocar as barrinhas pelas chavetas, né? Então, portanto, aqui, lembrando, né? Vamos aqui somar. Somar quer dizer pegar esse cara e esse cara. Mas para você não fazer confusão, vamos logo escrever aqui a matriz menos C. Vou colocar bem aqui embaixo a matriz menos C para não haver confusão. Então, menos C é trocar o sinal de todo mundo. Menos 2, menos 3, 4, menos 6, menos 7, menos 1, menos 2, menos 8 e menos 7. Então, essa aqui é a matriz menos C. Lembrando que eu vou somar essa entrada com essa. Então, vamos lá. 1 somado com menos 7, somado com menos 2. Ora, 1 com menos 7 é menos 6 com menos 2, menos 8, certo? 2 com menos 8, menos 6, somado com menos 3, menos 9. 3 com 9, somado com 4, 3 mais 9, 12 mais 4, 16. Vou fechar aqui a chaveta. Vamos aqui. Menos 4 com 12. Menos 4 somado com 12 dá 8. 8 com menos 6 dá 2. 5 somado com 6. 5 mais 6, 11. 11 somado com menos 7 dá 4. 6 somado com 5, 11. 11 com menos 1 dá 10. 4 somado com 8, 12. 12 com menos 2 dá 10. 6 somado com 7, 13. 13 somado com menos 8 dá 5.
6, 8 somado com 4 dá 12. 12 somado com menos 7 dá 5 também. Então a matriz D seria a matriz menos 8, menos 9, 16, 2, 4, 10, 10, 5, 5. Observa aqui, caso não tenhamos cometido nenhum erro nas nossas operações de soma, essa será a matriz soma, a matriz resultado desta operação. Verifique, tá? Vamos agora à situação mais esperada, que é o produto de matrizes. Não é por produto de matriz por um número, é o produto de duas matrizes, ou seja, como multiplicar tabelas. Para entendermos um pouco o produto, vamos pegar a operação mais básica. Eu vou pegar a matriz A, que só tem uma linha e P colunas, veja bem, por isso que eu representei A1P, que é apenas a linha 1. Então eu tenho a primeira entrada A1, A12 até a coluna P. Então veja, tenho essa quantidade, P colunas, tá? Essa matriz só tem uma linha e tem P colunas. E eu vou multiplicar por essa matriz, que é a matriz B, que só tem uma coluna e tem P linhas. Veja bem, BI1 seria B11, B21 até BP1, que é a última linha da matriz B. Mas observe bem que nós temos aqui que essa multiplicação ela só será possível quando esta quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linha da segunda. Então isso é uma informação importante que você deve observar. Então veja bem, a operação é básica, a gente vai pegar e multiplicar a primeira entrada da linha com a primeira entrada da coluna correspondente. Então, como só tem uma linha e uma coluna, então simplesmente eu posso fazer isso. E aí eu vou repetindo a operação para a segunda entrada, para a terceira entrada, até para a última entrada. Quando eu faço essa operação e eu faço essas somas, o resultado será a nova matriz. No nosso caso, estamos multiplicando uma linha por uma coluna. Claro que esse resultado todinho é apenas uma entrada, que seria, uma saída, aliás, que seria a matriz C11, a matriz de ordem 1 por 1. Vamos entender melhor isso aqui. Quando eu escrevo essa operação, ou seja, o A e P, os elementos, as entradas A e P da matriz A, multiplicadas pelas entradas B, PJ da matriz B, o resultado são as saídas C e J, onde, observe bem, que isto aqui é a condição necessária para que nós tenhamos a multiplicação. Por outro lado, este aqui é o resultado esperado, a ordem desse resultado. Então, veja, a ordem aqui é I, J, por isso que eu tenho aqui essa situação. Isso vai acontecer em cada linha e cada coluna da minha matriz. Vamos a um exemplo para fazermos essa operação. Vou pegar uma matriz simples, uma matriz, por exemplo, A, que é 3, 2, 4, e eu vou multiplicar essa matriz pela matriz B aqui, que eu vou escrever aqui em cima B, que é 2, menos 3 e 1. Então, veja bem, ao multiplicar, vamos lá, vou pegar o 3 e vou multiplicar pelo 2. Veja, observa bem que é a primeira entrada com a primeira entrada, 3 vezes 2, mais. Enquanto eu seguir numa linha, eu vou colocando as operações de adição. Então, 2 vezes a entrada correspondente. Eu peguei a segunda, vou pegar a segunda, menos 3, mais, vou pegar a próxima, 4 vezes 1. Então, agora eu vou realizar essa operação. Aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 menos 6, 0. Mais 4, 4. Então, o resultado dessa operação da matriz A vezes a matriz B é a matriz C de ordem 1 por 1, que é 4. Só tem apenas uma saída, ou seja, o 4. Vamos agora dar uma turbinada nessa operação de matrizes, pegando para matrizes de ordens maiores. Por exemplo, eu estou pegando aqui a matriz A e J, elemento genérico, de ordem M por P, enquanto eu pegar a matriz B de ordem P
por N. Isso é importante, esses números serem iguais, porque é a condição necessária para que eu tenha o produto de matrizes. Então, olha só, reescrever as matrizes, claro que dá um trabalhão. Vou fazer aqui a primeira linha para você ver. É uma matriz muito grande aí. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Veja, peguei o primeiro elemento, segundo, a primeira entrada, segunda entrada, até a última entrada. Então, quando eu fiz essa operação dessa linha por essa coluna, eu encontrei a primeira entrada da matriz produto, que é a entrada de linha 1 e coluna 1. E aí eu vou transferir aqui para minha matriz C. A primeira entrada, veja bem, a minha matriz C, ela vai ter que ter ordem M por N, conforme você viu aqui, ó. M e N. Então, nesse caso, farei agora a próxima. Veja bem, para fazer a próxima, simplesmente eu vou manter a primeira linha e eu vou multiplicar agora pela segunda coluna. Novamente, primeira entrada, segunda entrada, até a última entrada. Encontrei a próxima entrada da matriz, produto, que ia ser 1, 2. Ou seja, a linha 1 e a coluna 2. E aí eu vou continuar seguindo esse raciocínio até a última coluna da matriz P. E encontrei assim a entrada C1N, ou seja, coluna e N, né? Então, o elemento ou a entrada da linha 1 e da coluna N. Feito isso, eu vou repetir a operação para cada uma das entradas. Segunda linha com primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna, segunda linha até a última coluna. Novamente, vou fazendo isso para as próximas linhas, até chegar à última linha com a primeira coluna, a última linha com a segunda coluna, até a última linha e a última coluna. Observe que eu escrevi as entradas da matriz produtos, e aí podemos, né, reescrever essa matriz desta maneira. Veja, ela é M por N. Então, a última entrada está aqui, ó, CM por N. Vamos a um exemplo. Então, vamos pegar aqui uma matriz básica. Eu não vou pegar uma matriz muito grande para não me delongar, mas eu vou pegar a matriz A, vou pegar a matriz 2 por 3, né? Então, 1, 2, 3... 3, 4, 1. Veja, 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Se eu quiser multiplicar por outra matriz, por exemplo, matriz B, essa matriz B, já de cara, você tem que perceber que tem que ser 3 linhas, porque senão não tem como multiplicar. Então, vou colocar assim, 3, 2, 4, 1, menos 1, 3. Observa que eu peguei aqui uma matriz, eu podia pegar qualquer quantidade de colunas, mas eu peguei uma quantidade de 3 linhas e 2 colunas. Isso aqui é importante para lembrar que quando eu faço essa multiplicação, o resultado aqui, veja, esse número é igual a esse, é a condição necessária, e esses aqui representam o resultado. Portanto, eu já posso esperar, quando multiplico, uma matriz C de ordem 2 por 2. Então vamos aqui, vou escrever matriz C e vou fazer as operações. Primeiro, linha, olha aqui, a primeira linha com a primeira coluna. Vou pegar a primeira entrada. 1 vezes 3, a primeira com a primeira, né? 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, veja, esse com esse, e por último, 3, né? Vou colocar assim, e por último, mais, né? 3 vezes menos 1. Observa aí, vou colocar entre parênteses. Isso, quando eu fiz essa operação, eu encontrei somente a entrada da matriz C, 1, 1. Agora eu vou repetir essa operação, pegar esse cara, o 1, e multiplicar pela segunda coluna. Veja, vou dar um espaço aqui, que vai representar a próxima entrada. Então, 1 vezes 2. Veja, 1 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 3. Então, já fiz a segunda parte, representou a segunda coluna, multiplicando a linha pela segunda coluna, encontrei a coluna. Agora eu vou fazer de novo, só que com a linha 2. Então, vamos lá. 3 vezes 3, mais 4 vezes 4, mais 1 vezes menos 1, que é 1, tá? Novamente, 3 vezes 2, a segunda, né? Segunda coluna, mais
4 vezes 1, observa, 4 vezes 1, mais 1 vezes 3. E aí, realizando as operações, 1 vezes 3, eu vou colocar aqui embaixo, né? 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes menos 1, menos 3. 3 mais 8 menos 3 vai dar 8. Então, encontrei a primeira entrada. Vou aqui, 1 vezes 2, 2. Lembra que aqui é multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 mais 2 mais 9, 13. E a próxima, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, menos 1. Então, 9 mais 16, 25. Menos 1, 24. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 3, 3. 6 mais 4, 10. E 3, 13. Então, encontramos a nossa matriz C, que é o produto de A vezes B. E agora falaremos da matriz identidade. Primeiramente, essa matriz identidade, ela faz referência às chamadas matrizes quadradas. Que bicho é uma matriz quadrada? É uma matriz, eu digo que a matriz A, ela é quadrada se ela for de ordem n por n, ou seja, ela tenha n linhas e n colunas. Isso aqui a gente costuma representar simplesmente a matriz AN. Já dá a ideia que com o quadrado você representar os dois lados, o valor de cada lado, eu apenas coloco uma matriz quadrada de ordem n. Então, a matriz quadrada, né, quando a gente analisa, eu tenho uma multiplicação aqui que vai fazer uma referência, quando eu utilizo a matriz quadrada e eu multiplico por uma matriz chamada matriz I, o chamado matriz identidade. Esse resultado dessa multiplicação é o próprio A. Então, quando eu faço essa multiplicação de linhas e colunas, eu vou encontrar como resultado a própria matriz A. Quando eu faço isso, eu digo que essa matriz que eu estou multiplicando é a matriz identidade. Vamos usar só um exemplo básico aqui para a gente ver, entender um pouquinho porque o papel da matriz identidade. Então, pegar uma matriz de ordem 2 por 2, uma matriz A, simplesmente 1, 2, 3, menos 1. E eu vou multiplicar por uma matriz que eu vou chamar aqui de identidade, mas suponha que a gente não conhece essa matriz de identidade, eu vou chamar simplesmente A, B, C, D. E claro, esse resultado tem que dar a própria matriz A. Essa aqui é a matriz A, essa aqui é a identidade. Como eu vou multiplicar, esse resultado tem que dar a própria matriz A. Ou seja, 1, 2, 3 e menos 1. Então, ao fazer as multiplicações, ó, linha, coluna, então 1 vezes A mais 2 vezes C. Esse aqui é o primeiro elemento, primeira entrada. E vamos à outra. 1 vezes B mais 2 vezes D. Novamente. Agora, vamos para a segunda linha. 3 vezes A, 3A mais menos 1 vezes C. Menos 1 vezes C. E a próxima, 3 vezes B mais menos 1 vezes D. Da mesma maneira, isso aqui deverá ser igual a 1, 2, 3 e menos 1. Agora vamos colocar a igualdade das matrizes. Observa que eu tenho AC na primeira coluna e BD na segunda coluna. Então vamos estabelecer um sisteminha, já que as matrizes são iguais, essa entrada é igual a essa. Então vou escrever bem aqui, 1A mais 2C igual a 1. E vou pegar de baixo, 3A mais menos C, vou colocar direto, menos C igual a 3. Observa, da mesma maneira eu posso escrever aqui para D. Ó, 1B mais 2D igual a 2 e 3B menos D igual a menos 1. Observa aqui, para resolver, vou pegar esta primeira operação, essa primeira conta aqui, multiplicar simplesmente isso aqui por 2. A linha inteira, para eliminar, por exemplo, o C. Então, terei 2A, multiplicar por menos 3. Então, vou tirar aqui, apagar um pouquinho. Vou multiplicar por menos 3, ou por 2 a segunda, né? Vou pegar e multiplicar por menos 3, para eliminar, por exemplo, o A. Então, menos 3. Então, vai ficar assim, menos 3A, menos 6C
igual a menos 3. Quando eu faço isso, observa só aqui que legal, né? Quando eu fiz essa operação, 3A com menos 3A zerou o A, menos 6, menos C com menos 7C, e aqui vai dar 0, que significa dizer que o C é igual a 0. Agora eu vou pegar e voltar na primeira, pegar a primeira opção aqui, ó, 1 vezes A mais 2 vezes 0 igual a... Só arrumar esse 0, ficou feião aqui, né? 1 vezes A mais 2 vezes 0 igual a 1, ou seja, A igual a 1. Pronto. Agora, observa que eu vou fazer a mesma operação para o B. Eu vou zerar, por exemplo, aqui um dos dois. Eu vou pegar, escolher a segunda operação. Vou pegar a primeira aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, né? Multiplicar por menos 3 novamente. Podia fazer diferente, mas vou pegar essa aqui. Menos 3B menos 6D igual a menos 6. Então vai ficar assim, ó, zerou, somar essas duas, zerou o B, e aqui fica então menos 7D igual a menos 7. Desta forma, o D é igual a 1 positivo. Agora eu pego 1 e jogo na primeira, 1B mais 2 vezes 1 igual a 2, né? Então aqui eu terei 1B igual a 2, 2 vezes 1, 2 menos 2, sobrou aqui. Então, portanto, 1B igual a 0. Agora, né, pegando, eu já tenho todos, vou reescrever a matriz. Observa que a matriz I, vou colocar bem aqui, então a matriz I será igual, vou colocar as entradas, o A vale 1, o B vale 0, o C vale 0 e o D vale 1. Então, essa aqui é a matriz de identidade. É claro que nós não precisaremos fazer isso sempre que quisermos a matriz de identidade. A matriz de identidade, ela se destaca por ter essa fileira aqui, essa diagonal, essa fileira aqui é chamada de diagonal. Então, como ela é quadrada, a gente chama essa linha aqui de diagonal da matriz. E na matriz identidade, essa diagonal chamada aqui de diagonal principal. A diagonal principal, ela é uma fileira de uns, né? Então, isso na matriz de identidade. Não importa a ordem da matriz de identidade. Eu tenho apenas a diagonal principal como uns e o restante da matriz todas preenchidas, as entradas por zeros. Então, por que essa matriz de identidade é importante, né? Vamos analisar aí para o fato de fazermos as operações e não multiplicar, né? E não alterar a matriz final. Ela seria, do ponto de vista do conjunto das matrizes, como o elemento neutro aí na multiplicação. Seria essa a ideia dessa matriz de identidade. Bem, para fazer a inversa de uma matriz, vamos lembrar um pouquinho da ideia de inverter o número. Por exemplo, quando eu tenho o dobro de A sendo igual a 1, um número A qualquer, real, né? A gente observa que 2A sendo igual a 1, o A é igual a 1 meio pela operação. Está multiplicando, passa dividindo. Mas eu posso reescrever este A na forma de potência como sendo 2 elevado a menos 1, já que uma fração pode ser escrita dessa maneira. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer a multiplicação deste 2 elevado a 1 com 2 elevado a menos 1, esse resultado seria 1, que é a mesma coisa aqui, isso aqui seria 2, isso aqui seria a operação dessa potência seria 2 elevado a 0, que vale 1. Então, a gente já percebe que o 2 a menos 1 seria o inverso de 2. Eu vou usar esse mesmo artifício para inverter a matriz. Veja, não iremos fazer a operação de divisão, mas sim a multiplicação pela inversa. Daí, a gente diz que para inverter a matriz, essa operação deverá ser verdadeira. Ou seja, uma matriz A de ordem qualquer, uma matriz A quadrada, aliás, ela tem que ser quadrada, né? É necessário que ela seja quadrada. Então, a matriz A quadrada de ordem N, né? Multiplicado pela sua inversa, que nós não sabemos ainda quem é, tem como resultado a matriz identidade, como nós chegamos lá para o universo numérico.
Então, uma das formas de fazer essa inversão seria pegar aqui, por exemplo, pegar a matriz A igual a 1, 2, menos 1, 3, por exemplo, e eu quero obter a inversa, mas eu não sei ainda quem é. Mas vamos imaginar o seguinte: essa inversa seria uma matriz ABCD, por exemplo, como eu fiz anteriormente, e o produto dessa matriz, vou apagar aqui, dessa matriz A, aqui em cima, multiplicada pela sua inversa que eu quero, será a matriz 1, 0, 0, 1. Será a matriz identidade. Então, veja, é um produto com uma igualdade. Novamente, eu faço aquela operação. 1 vezes A, vou colocar aqui embaixo, 1 vezes A, mais 2 vezes C, 2C. E aqui, novamente, 1 vezes B, B, mais 2 vezes D, 2D. E embaixo, menos 1 vezes A, menos A, mais 3 vezes C. E, novamente, menos B, mais 3 vezes D. Isto aqui é a matriz produto, que será igual à matriz identidade 1, 0, 0, 1. Fazendo assim, veja bem, podemos estabelecer um sistema onde eu tenho A mais 2C igual a 1 e menos A mais 3C igual a 0. Ora, de cara, né, simplesmente eu somo essas duas operações, essas duas equações, eu terei 5C igual a 1, ou seja, C igual a 1/5. Como C igual a 1/5, eu volto na primeira ou na segunda, tanto faz, e escolho A mais 2 vezes 1/5 é igual a 1. Ou seja, A igual a 1 menos 2/5. Isso aqui vai dar, então, 3/5. Encontrei o A e o C. Agora, farei bem aqui, novamente, a mesma situação. B mais 2D igual a 0. Veja, elementos correspondentes. Menos B mais 3D igual a 1. Aqui, somando novamente, teremos 5D igual a 1. Ou seja, D igual a 1/5 também. E aí eu vou pensar, é 3/5. Calma aí, vou substituir o D na primeira ou na segunda. Eu vou escolher aqui a primeira. Então, B mais 2 vezes 1/5 igual a 0. Então, B será, aqui é 0, passa para o outro lado, menos 2/5. Então, com isso, fizemos a nossa matriz A menos 1, ou seja, a nossa inversa. Então, já achamos o A, que é 3/5, então 3/5, o B, que é menos 2/5, o C, que é 1/5, e o D, que é 1/5. Portanto, temos a nossa matriz, só dar uma arrumadinha aqui. Temos a nossa matriz inversa da matriz A, utilizando o método da solução, na qual eu escrevo um sisteminhas e resolvo separado. Qual é o problema desse método? Ora, o problema é que esse método, para uma matriz de ordem maior, torna-se extremamente grande e complexo para você executar todas as operações de resolução de sistema, por exemplo, por adição ou substituição. Então, é necessário explorarmos um outro método que possa nos favorecer na resolução desse tipo de operação matricial. E que método é esse? Vamos pensar aqui um pouco sobre as chamadas operações elementares com matrizes. As operações elementares são chamadas soma de linhas, primeira operação, e a outra operação elementar, só são duas, tá? São duas operações elementares. A primeira operação será a soma de linhas, ou seja, eu posso somar duas ou mais linhas de uma matriz e substituir em uma outra, em linha, numa linha conhecida, né? Substituir numa linha específica. Eu posso somar duas ou mais linhas de uma matriz e substituir, ou fazer a troca em uma linha específica e fazer
o produto de um número diferente de zero por uma linha, né? E substituir ou fazer uma operação em composição com a primeira. É importante lembrar que quando eu realizo essas operações, a matriz antes que eu fiz a operação, a matriz original, ela será igual à matriz depois que eu realizei as operações. Ou seja, eu estarei encontrando uma matriz equivalente à primeira. Vamos a um exemplo. É claro que eu não vou colocar com matriz quadrada, eu vou pegar uma matriz comum só para fazer o exemplo das operações. Por exemplo, aqui eu poderia simplesmente fazer aqui nessa matriz, eu digo, olha, eu vou pegar a linha 1 e multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes a linha 1. Lembrando, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2. Então, eu vou multiplicar a linha 1 inteira por menos 1 e vou somar com a linha 2. Por exemplo, aqui, e eu vou aplicar isso na linha 2, ou seja, eu vou fazer a troca dessa linha 2 por esta operação. Então eu vou dizer que essa matriz será equivalente, né? Veja bem, eu coloco o símbolo aqui de equivalência, quer dizer que essa será equivalente a essa. Veja, como eu não fiz nada na linha 1, eu vou repetir a linha 1. E na linha 2 eu vou fazer esta continha aqui, ó. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 4. Você fala menos 3 mais 4 é 1. Então tá aqui. Menos 1 vezes 7, menos 7. Menos 7 somado com menos 8, menos 15. Então, você vai colocar menos 15 aqui. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo, somado com 9, 10. Então, você coloca aqui. Observa que essa matriz reescrita com a operação é exatamente igual à matriz, exatamente equivalente à matriz original. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, o objetivo dessas operações de multiplicar por um número diferente de zero e adicionar outras linhas é passar uma matriz com uma certa característica para uma outra equivalente mais simples ou mais detalhada, né? Poderíamos utilizar essa operação para zerar alguns elementos. Por exemplo, para zerar essa entrada aqui da linha 1, simplesmente vou pegar a operação e dizer assim, ó, menos 3 vezes a linha 2 e eu vou somar na linha 1 substituindo pela linha 1, ó. Vou substituir tudo isso aqui, essa operação a linha 1. Então, logo, isso aqui será equivalente, eu vou reescrever a matriz aqui embaixo, só que a linha de baixo eu não altero, menos 15, 10, eu só vou alterar a linha 1. Então, vamos lá, menos 3 vezes L2 mais L1, é claro que isso aqui, o objetivo dessa operação era zerar esse cara, então zerei. Agora, eu vou efetuar a conta só para os demais. Menos 3 vezes 15, você fala 45. Mais L1 mais 7 vai dar 52. Menos 3 vezes 10 dá menos 30. Mais a L1 vai ser mais 1. Mais menos 1 vai dar menos 31. Então, menos 31. Então, pronto. Essa matriz aqui, ela é equivalente à primeira matriz. Por mais que todos os elementos sejam diferentes, todas as entradas sejam diferentes, elas continuam equivalentes. Bom, por que essas operações são interessantes? Porque se eu quero utilizar essas operações para uma matriz inversa, vou utilizar aqui essas operações para transformar a matriz A na matriz inversa. Veja, aquela matriz A anterior. Por que eu reescrevi essa matriz A desta forma? Quando a gente quer usar as operações elementares, a gente pega a matriz e reescreve paralelamente com a matriz identidade. Ó. Aqui a matriz identidade aqui. E aí, as operações eu vou utilizar com o seguinte intuito. Eu vou utilizar somas de linhas e multiplicação por colunas para transformar este lado nessa parte. Quando eu transformar essas 4 entradas em 1, 0, 0, 1, o que tiver deste lado será a minha matriz inversa. Então, vou fazer isso usando linhas. Observe aqui que eu já tenho o elemento aqui, a entrada 1 aqui, como o próprio 1. Já é equivalente. Então, eu só tenho que fazer, trocar esses números para zero. Trocar como? O trocar, entre aspas, é fazer as operações elementares. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, já que eu tenho 1 aqui em cima, é tornar este cara igual a zero. Você pergunta, por quê? Porque se aqui for zero, qualquer outra operação que eu faça, ele não vai alterar este número.
Então, para transformar o 3 em 0, eu preciso subtrair de menos 3, eu preciso somar com menos 3. E eu vou encontrar esse menos 3 como? Multiplicando a linha 1 por um número. Como é 1, será menos 3 vezes a linha 1 somado com a linha 2. E eu vou aplicar, obviamente, na linha 2. Então, eu vou repetir aqui. 1, 2, 1, 0. Veja que eu não fiz nada na primeira linha, só na segunda. Esse aqui já virou 0, porque essa operação foi arranjada de forma que esse fosse 0. Não me preocupei inicialmente com os demais. Então, agora eu vou fazer a operação para os demais. Menos 3 vezes 2, menos 2, menos 6. Com menos 4, menos 10. Menos 3 vezes 1, menos 3. Com 0, menos 3. Menos 3 vezes 0 é 0. Mais 1, então é 1 mesmo. Então está aqui, zeramos esta parte. Agora, se observarmos, eu quero tornar esse menos 10, já que aqui é 0, vou tornar esse menos 10 igual a 1. Você fala, como? A única maneira de transformar menos 10 em 1 é dividindo por menos 10. Então, eu vou pegar, e já que eu não posso dividir, eu multiplico por menos 1 sobre 10. Veja bem, o número que eu estou multiplicando, menos 1 sobre 10, vezes L2, e eu vou aplicar na própria linha 2. Então, novamente, eu vou reescrever a linha 1, não estou alterando a linha 1 ainda. E aqui será 0, quando eu multiplico esse por 1 dividido por menos 10, vai virar 1. Só que eu tenho que fazer isso para todos os elementos. Então, menos 1 décimo vezes menos 3 dá 3 décimos positivo. E menos vezes 1 dá menos 1 décimo. Pronto, então fiz isso aqui para a linha inteira. Observa que já está só faltando transformar esse 2 em 1. E aí, é claro, como eu já tinha 0 aqui, não vai alterar lá em cima, vou pegar esta linha e multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes L2. Qual é o objetivo dessa operação? Que quando eu multiplico o 1 vezes menos 2, eu vou somar na linha 1. Mas onde eu vou colocar? Eu irei colocar na própria linha 1, onde eu quero modificar. E aí, novamente, eu vou escrever aqui embaixo, isso vai dar como resultado, claro, quando eu faço essa operação, já é menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2 vai dar 0. Então, repito aqui, 0, aqui embaixo não mexe nada com a linha, então eu vou até reescrever logo a linha de baixo, 3 décimo menos 1 décimo. E lá em cima, claro, já fiz aqui, tenho que fazer a operação aqui, menos 2 vezes L2. Ah, é menos 2 vezes 3 décimos. Tudo bem, então menos 6 décimos. Vou colocar bem aqui, uma continha bem aqui do lado. Menos 6 décimos. Porque eu peguei menos 2 e multipliquei por 3 décimos. Menos 6 décimos. E eu tenho que somar com 1. Eu vou multiplicar por 10, dividir por 10. Essa é a estratégia para não ter que fazer MMC. Como só são dois números, eu posso fazer isso. Então, 1 vezes 10 é 10. Menos 6 mais 10 vai dar 4 sobre 10. Pronto, então a entrada que eu quero aqui é 4 décimos. E o último, a mesma situação. Menos 2 vezes menos 1 décimo, menos dá mais, vai dar 2 décimos. 2 décimos mais 0, 2 décimos. Se você quiser, você pode aí simplificar, né? Se quiser, né? Pode você fazer a simplificação só para escrever 2 quintos, 1 quinto, 3 décimos e menos 1 décimo. Então, eu só simplifiquei o 4 décimos e o 2 décimos, mas aqui é a mesma matriz. Então, pronto, quando a gente faz isso, a gente faz a inversa. Então, a chamada A menos 1 é simplesmente, vou escrever aqui a última parte bonitinha, 2 quintos, 1 quinto, 3 décimos e menos 1 décimo. Essa é a matriz inversa da matriz A, utilizando as operações fundamentais. Com isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Então, povo, eu espero que estas explicações possam lhe ajudar a entender um pouco o universo dessas matrizes e suas operações. Obrigado e até a próxima.